primeiro vem, né? Cadê o... Esta é a hora de adoração. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será daqueles que te aceitarem já. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, vem. Amém? E este é um convite ao louvor, um convite à adoração. Estamos aqui juntos para celebrar aquele que nos criou, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, Deus dos céus e da terra. A Ele toda a adoração, como que acabamos de cantar, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Deus. Então, sejam muito bem-vindos, igreja local, e como nós somos uma família, nós dizemos bom dia, dizemos boa tarde, dizemos boa noite. E então, como família, olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo, para trás, para a frente, dá um abraço a quem está ao teu lado e diz bem-vindo, diz
Olá, diz o Senhor te abençoe. E se não conhece a pessoa ao teu lado, dá graças a Deus por isso. E diz: olá, eu sou o Silas, tu és o... Sejam bem-vindos, todos aqueles que nos visitam. Procurem uma visita, procurem quem não conhecem. Está aqui alguém connosco pela primeira, segunda ou terceira vez? Aqui alguém connosco? Tem ali atrás mais 2 abraços ali, 3 abraços ali. Mais alguém? Segunda vez aqui também, segunda vez. Dá aqui um abraço aqui também, aqui à frente. Dê um abraço, boas-vindas. Falta aqui um abracinho, este casal aqui à frente. Falta aqui um abraço do casal aqui. Este casal aqui. A primeira música foi um convite à adoração, um convite ao louvor. E agora vamos dizer bem alto que sobre toda a terra e sobre todo o céu, Ele é o nosso Deus. Sobre toda a terra e também no céu, no amanhecer reinas com poder. Mas o meu clamar, Deus, o meu querer, é que Tu reines em mim, Senhor. Deus reina em mim, com Teu poder. Sonhos vêm cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Cada momento, em cada palavra, que o meu viver possa refletir que Tu és para mim mais que todo ouro. Então reina em mim, Senhor. Deus reina em mim, com Teu poder. Sonhos vêm cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra e também no céu, no amanhecer reinas com poder. Mas o meu clamar, Deus, o meu querer, é que Tu reines em mim, Senhor. Deus reina em mim, com Teu poder. Sonhos vêm cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. A cada momento, em cada palavra, que o meu viver possa refletir que Tu és para mim mais que todo ouro. Então reina em mim, Senhor. Deus reina em mim, com Teu poder. Sonhos vêm cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Deus reina em mim, com Teu poder. Sonhos vêm cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor.
Deus reina em mim com teu poder. Sonhos vêm cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Deus reina em mim com teu poder. Sonhos vêm cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou. Então reina em mim, Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Ó Deus, obrigado, Pai, por este tempo, e obrigado por seres o nosso Rei, o perfeito Rei, o perfeito sacerdote, o perfeito profeta. Tu és, ó Deus, o nosso Senhor, e obrigado, Pai, por isto. E que neste momento, ó Deus, quando estamos aqui reunidos neste lugar, que o Senhor, ó Deus, esteja a ministrar nos nossos corações. E aqueles que ainda vão ouvir a Tua palavra através de uma gravação, que também possam ser alcançados no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta manhã incrível que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Deus, por tudo o que nesta semana passada aconteceu, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus maravilhoso. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode se assentar neste momento. Semana passada nós tivemos um comissionamento aqui, onde a igreja enviou 10 pessoas para a região do Alentejo, em Beja e também em Serpa. E hoje eu queria convidar esses irmãos para que viessem aqui à frente. Então, por favor, todos que foram na viagem missionária, irmão Joaquim, irmã Fernanda, Bia Silas e as meninas. Também foi conosco o pastor Alexandre, da Igreja Batista de Caldas das Taipas. E também a Gabi, foi a Gabi, e foi também, mais quem? Pastor Alexandre e Gabi. Exato. E assim, a Bíblia diz que todas as vezes que a igreja enviava e comissionava para um campo missionário, depois voltavam e contavam o que aconteceu, para que a igreja fosse fortalecida. Nós tivemos então esse tempo lá em Beja e eu não combinei nada com eles, mas eu queria assim, se eles quiserem falar alguma coisa, aquilo que mais marcou a vida de vocês, se quiserem dar uma palavra, está na ordem. Eu sei que o irmão Joaquim adora pregar assim em público, a irmã Fernanda então, né? Mas se quiserem apenas dizer o que marcou a vida, pronto, está pela ordem. Para mim, desculpa, o que mais me marcou foi ver a sede da palavra de Deus. As almas precisam, e nós notamos mesmo os crentes beberem da palavra de Deus. E não se vê quase um homem na igreja. Fomos em duas, além de uma tinha o pastor e a esposa, tinha um homem, e apareceu outro de outra cidade. De resto, só mulheres, e quase todas brasileiras, portuguesas. Na outra tinha 2 homens, um deles com alguns problemas psíquicos, só mulheres também. Aí já tinham mulheres portuguesas. E eu vi que o pastor com 7 igrejas, das duas uma, ou ele vai rebentar, desculpem a expressão, que não vai aguentar, ou então as igrejas a tendência é fechar. É triste. Nós temos tudo e às vezes desprezamos. Foi uma bênção para mim. Obrigado. Bia, podes mudar para a seguir? Tem 3. E ali nas imagens que estavam a passar há pouco, foram momentos de partilha desses pastores que o Joaquim falou. E tivemos vários momentos de oração pelas ruas, com pessoas que vivem estas lutas com os pastores lá. E aquilo que o Joaquim estava a dizer é verdade. Vê-se muitas mulheres que sabemos que têm as suas famílias,
mas só elas estão lá. E então, aquilo que mais nos marca é que não foi um ato isolado, ou seja, não fomos a Beja e está feito, não. É uma caminhada e acho que sentimos que podemos ajudar e podemos continuar a caminhar com eles. Não só em oração, porque isso é responsabilidade de todos nós, não só dos 10 que foram, mas de todos nós, como ativamente. Então, penso que podermos mandar um grupo maior, com mais jovens, que têm mais garra, mais energia, vai fazer toda a diferença. E espero que isso possa acontecer. Aquilo que a mim marcou bastante foi aquilo que o Joaquim estava a dizer, que é, de facto, a sede das pessoas. Ou seja, este pastor que lidera 7 comunidades, ele só pode estar um dia em cada uma. Então, nós, no momento de oração que tivemos com as pessoas lá da igreja mesmo, eu orei com um rapaz que na oração ele estava a dizer: Senhor, ajuda-nos a ter a capacidade de reunir pelo menos mais do que uma vez por semana. Porque eles reúnem à segunda-feira, no caso em Serpa, à segunda-feira às 8 da noite, e é o único momento que eles têm para estar juntos, é segunda-feira às 8 da noite. Não celebram, não estão juntos ao domingo, sábado, nada. Ou seja, é mesmo a reunião principal é à segunda-feira à noite. Então, essa necessidade, essa falta de obreiros também, e essa falta de pessoas que possam também ajudar na liderança das igrejas. E às vezes não é só o pastor que faz, não é? Às vezes não, nunca é só o pastor, mas é preciso também outras pessoas junto com o pastor na igreja para fazerem a obra continuar. Então, essa falta de pessoas é uma terra difícil, conheço bem, não é? Como alguns de vocês sabem, o meu pai é de lá, então eu conheço bem, trabalhei lá naquela área muitos anos, e é uma terra difícil, sim, é verdade, mas se fosse fácil, não dava trabalho, e o Senhor mandou-nos trabalhar. Então, que nós possamos orar por pessoas que sintam o desejo de ir para lá, porque até o próprio pastor estava a dizer que mesmo os obreiros que são enviados por agências, que vão para lá, vão de passagem. É o último estágio de formação antes de irem para o que eles chamam o bem bom, não é? Eles vão para ali para o Alentejo, que é difícil, para depois ganharem calo, para depois irem para uma cidade, para qualquer coisa. Então, pessoas que realmente sintam no seu desejo, no coração, o desejo de servir ali, onde realmente é difícil e há muito que fazer. Amém. Nós fomos porque há um projeto que foi liderado pelo pastor Pedro Silva, da região de Lisboa, pela Aliança Evangélica Portuguesa, onde mapeou Portugal. E nesse mapeamento vimos quais são as regiões mais carentes. A região norte é uma das mais carentes do Evangelho, e a primeira que foi eleita foi a região do Alentejo, nessa zona que nós fomos. E realmente as igrejas, nós estivemos lá, uma delas tinham 7 pessoas, 8 pessoas, nós éramos 10, éramos mais do que a igreja inteira, não é? E a primeira pergunta que uma senhora fez quando viu foi assim: esse que é o novo pastor da igreja? De tamanha é a rotatividade dos obreiros que passam por lá. Então não há criação de vínculo, não há um trabalho mesmo fortalecido ali, e pronto, e por isso também a igreja não cresce, não avança. Conhecemos também, nesse caso era um pastor do Rio Grande do Sul chamado Vilney, e eu não me atrevo a dizer o apelido dele porque é uma Poloski, pronto, ele é de origem polonesa, pronto, é polaco. E o outro pastor, esse sim, é do Rio de Janeiro, né? E nós vimos isso também, pastor Reinaldo e a sua esposa, a irmã Esther. Volta aqui, a irmã Esther está nessa foto aqui, ela está a tocar, e é a única igreja que tem alguém que toca um instrumento, que é a irmã Esther. A primeira eu acho que tem mais... Isso, aqui na mesa foi no início onde nós estamos falando, aquele casal, isso, sou eu aqui, o pastor Alexandre, o casal, o pastor Reinaldo e irmã Esther, aí vem a Gabi, a Bia, o casal Santos, depois aqui o pastor polonês, brasileiro. E uma outra coisa que nós vimos é isso: a maioria dos pastores, se não todos os pastores daquela zona, são brasileiros, ok? Então vamos orar a Deus, já temos orado por isso, para que Deus levante também obreiros da terra, não é? Conheci também um pastor
e eles não o conheceram, né, mas eu tenho falado já com ele, que é o pastor da Igreja Quadrangular. Então, um pastor é da Igreja Presbiteriana Renovada, a outra igreja era da Igreja Assembleia de Deus, e esse outro pastor é da Igreja Quadrangular. E esse pastor da Igreja Quadrangular, porque está lá e vestiu a camisola de lá, uma igreja com 80 membros, nós não chegamos a conhecer, mas já temos a porta aberta para voltar lá, vai realizar agora 29 batismos. Então, isso é um testemunho que gente, por mais árida que seja a terra, se houver obreiros que amem a terra, se houver pessoas dispostas a servir, e hoje na escola bíblica, no estudo bíblico, falamos da vida missional, Deus vai fazer florescer, seja no Alentejo, seja onde for. E essa foi uma viagem de prospecção, ou seja, nós fomos conhecer a terra, nós fomos conhecer os obreiros, os poucos pastores, as poucas igrejas que tem, elas não têm interligação, não se conheciam. Esses dois pastores que estão próximos ali, que têm igrejas também em Beja, foram se conhecer agora há 3 meses, por causa desse projeto da Aliança Evangélica, de poder ter esse contato. Então, precisamos orar por Portugal como um todo. Precisamos orar pela nossa região norte e tantas aldeias mais ao interior do país que também precisam do Evangelho. E dessa forma, orarmos também pelo Alentejo, orarmos para que Deus esteja a levantar obreiros e que nós possamos programar e voltar lá, passar mais um tempo lá, fortalecer os irmãos. Nos dispusemos também a ministrar formações, eles precisam disso, mas eles precisam de obreiros que fiquem lá, que fiquem na terra. Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Teve um momento marcante, pode passar outra foto, por favor, a foto do meio. Isso aqui também causou pra gente, são as fotos das laterais, né? Aquela foto lá é na porta de uma escola onde existe o maior tráfico de drogas da região, é na porta da escola. Então nós fomos lá e oramos naquele lugar e pedimos a Deus e clamamos ao Senhor ali. E naquele parque, naquela zona ali, é onde acontecem inúmeros suicídios por mês. Então, inclusivamente, mandaram tirar sabe aquela barra de exercícios? Ela era muito usada para enforcamentos. Então, um alto índice de suicídio de adolescentes e jovens. Então, nós fomos também nesse parque e nos espalhamos em duplas pelo parque e oramos ali, clamamos a Deus para que aquele lugar seja um lugar de bênção e não de morte. Então, assim, há uma opressão, não sei se vocês perceberam esse peso, há uma opressão naquele lugar e nós precisamos orar ao Senhor. Então, que nossos olhos estejam a ver aquilo que Deus está a fazer e nós participamos disso. Amém? Vamos orar então e vamos agradecer a Deus por esse tempo. Queria pedir ao irmão Jorge Pinho que viesse aqui à frente, por favor. Ele vai fazer essa oração de gratidão a Deus pela vida desses irmãos missionários da igreja e também pela vida dos pastores que lá estão e pela vida das igrejas que precisam tanto e naquela região, que Deus vá abrindo os corações. Também numa praça central, que nós não temos a foto aqui, é onde temos uma concentração muito grande de imigrantes asiáticos e também africanos e também do Médio Oriente. Então temos inúmeras, eu recebi aqui um relatóriozinho, são 19 nacionalidades diferentes só de África, Médio Oriente e Ásia que estão naquela zona. Muitos indianos, muitos paquistaneses, senegaleses, muita gente. Burkina Faso, lembrei do Norberto lá, porque tinha uma pessoa de Burkina Faso que eu conheci na rua lá. E pronto. E o que aconteceu? Essas pessoas foram para Beja não tem estrutura e vivem muitos à margem da sociedade. O índice de criminalidade aumentou assustadoramente, assaltos e violações a meninas e a mulheres e uma série de coisas. Então há uma complexidade ainda maior agora. Então vamos orar, vamos clamar por aquela região, porque Deus vai agir e nós estamos nesse processo. Amém? Então vamos ficar em pé. Vamos pedir ao irmão Jorge então para fazer essa oração nesse momento. Bendito Deus e nosso Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo amor que tiveste para
esta igreja, Pai, por esta comunidade, Pai. Obrigado pelo pastor. Obrigado pela família que nós somos, Pai. Oh, Pai, é bom sabermos notícias de outros. Nós somos insignificantes, Pai, mas temos uma coisa extraordinária: ter-te conhecido. Tu nos amaste e nos salvaste, Pai. Nós, como crentes, devemos dar o melhor que temos aos outros, Pai. E a forma de darmos, Pai, é dar o que tu nos deste, de graça, Pai. Nenhum de nós merece a salvação, Pai. Todos nós temos pecado, Pai. Ó, bendito Deus, todas estas notícias que nos chegaram da Beja, Pai, deixam-nos tristes. Um país pequeno, Pai, que tu amaste e amas, Pai. E nós muitas vezes somos maus crentes, Pai, porque não mostramos ao outro a esperança da vida eterna, o Deus maravilhoso que tu és, Pai. E tanta gente, Pai, suicida, Pai. Tanta gente está num e pior a tentar sobreviver mais um minuto. E só pedem um minuto, só pedem um dia, mais um dia, Pai. E nós, apáticos, cegos, Pai, não estamos a ver o mundo à nossa volta de uma forma que tu queiras ou que te agrade, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque a mensagem que tu nos deste é: prega o Evangelho a toda a criatura, porque eu amei da mesma forma que me amaste, Pai. Ó, Pai, que nós possamos ser bênção, luz e esperança no mundo em trevas, Pai. Onde quer que estejamos, Pai. Onde quer que estejamos, Pai. Dá-nos a tua sabedoria para saber vivermos a nossa vida, Pai. Mas acima de tudo, que nós possamos ser um representante vivo do Deus que tu és, Pai. Possamos proclamar a tua palavra e mostrar àquela gente que muitas vezes vive por viver, não sabem o que fazem, Pai, não sabem para onde vão, não sabem a razão de estar cá, Pai. Ó, meu Deus, o trabalho é grande, é como tu dizias, Pai, e dizes: a seara é grande, não há ceifeiros, Pai. Se nós todos fizermos um bocadinho da parte que tu nos pedes, é mais fácil. Abençoa aqueles pastores que lá estão, Pai. Motiva-os a não sair daquela seara sem semente, Pai. Ó, bendito Deus, nós sabemos que por muito que queiramos pregar a tua palavra, nós somos incapazes, que a vida e a transformação da mente humana é tua, Pai. Nós sabemos que podemos semear, mas quando a semente cai no caminho, pode vir um pássaro. Quando cai no meio de uma rocha, pode não germinar, Pai. Mas, ó Pai, tu és o agricultor. Ó, bendito Deus, nós não estamos a cumprir aquilo que tu nos pedes, Pai. Perdoa-nos, Pai. Fortalece-nos, Pai. E nestas mensagens que ouvimos de Beja, um país tão pequenino e tão perto, estamos tão perto, e tão longe e tão afastados, Pai. Abençoa este povo, Pai. Obrigado pelos pastores brasileiros que estão cá, Pai. Abençoa-os todos. E todos aqueles que vêm a pregar o teu Evangelho a esta Europa velha, desgastada, Pai. Que tenhas misericórdia de todos nós. Abençoa-os durante este culto, Pai, e tudo aquilo que vai ser realizado. Em teu nome. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Os irmãos podem se sentar, obrigado. Nesse momento eu quero também falar de um tempo de festa. Ontem tivemos a celebração de batismos. E uma das coisas que Jesus Cristo mandou é para que fôssemos e anunciássemos a palavra e discipulássemos pessoas e também batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ontem tivemos um dia incrível, não apenas na celebração dos batismos, mas depois também o dia inteiro de convívio, um momento de muita alegria, realmente muita comunhão. Foi bênção de Deus. Eu quero chamar aqui à frente para receber aqui os certificados de batismo, né? Então, vamos lá. Já está postas, vem? Pode vir. A Leonor, a Matilde, a Alice, o Diego. Vem cá. Muito bem, muito bem. E
A Joana e o Davi não puderam vir agora de manhã. Então eu vou pedir depois vou passar os certificados depois para os líderes dos PGs, né? Aliás, aqui no PG Norte 4 está em festa, né? Benção de Deus, porque 4 dos batismos foram fruto do PG Norte 4. Olha, benção de Deus, benção de Deus. Diego está no Norte 2 e a Joana no Norte 1. Pronto, frutos também desse trabalho. A gente falava hoje isso aqui no estudo bíblico, né, da evangelização, do convívio, do relacionamento. Bênção de Deus. Então, cadê? Vamos lá. Da Alice, eu quero convidar aqui o papai e a mamãe, que já estão ali com a babete pronta, né, para poder entregar aqui o certificado. Amém, amém. Eu quero convidar o Silas para fazer a entrega do Diego. Eu estou a pedir aqui às pessoas que foram convidadas por eles para que estivessem ontem nas águas. Segura aí direitinho. Quero chamar a Carla para que venha fazer... Fica aí. A Carla para fazer a entrega aqui da Matilde, por favor. E o João para fazer a entrega da Nonô. Não fujas, não fujas. Vira aqui, vira assim, ó. Segura aqui assim, vira aqui. Isso, bem lindo. Amém. Agora junta aqui para a gente fazer uma foto toda a gente. Vamos lá. Gente, olha, uma salva de palmas. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns. É um dia de alegria, dia de festa, né? Eu sempre digo que talvez o maior termômetro, né, da saúde da igreja é a celebração de batismos. É onde nós vemos ali pessoas a declarar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. E já temos aí mais 5 pessoas a serem preparadas para o próximo batismo. Amém? Então, se alguém ainda não foi batizado, quer ser batizado, quer dar esse testemunho, procura para que nós possamos, então, encaixar isso aí e já começarmos a preparar para termos essa celebração de batismo. Foi um dia mesmo incrível, espetacular. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus, porque foi para isso que fomos criados e na nossa eternidade estaremos sempre a louvar o nosso Deus. Nesse momento, nós vamos ter a oportunidade também de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta de amor, esse é o momento de entrega. Aqui nós temos projetado aqui o MBWay, se alguém quiser fazer a oferta por MBWay ou a transferência bancária, também pode fazer assim. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Precisamos avançar, precisamos continuar. A lembrar que o café missionário... Deixa eu fazer aqui um desafio aqui importante. Olha só, gente. O café missionário, nós, através do café missionário, vamos começar, a partir desse mês, metade desse valor vai para o projeto lá na Venezuela, ok? De evangelização daquelas tribos indígenas, ok? Aonde o pastor Richard e a irmã Raiza... Cadê? Pronunciei certo? Raiza ou Raiza? Raiza, né? A Raiza e o pastor Richard estão a compor o alfabeto daquele dialeto para então ter a Bíblia como o primeiro livro escrito. Então, nós vamos ajudar com metade do valor do café missionário. E a outra metade nós vamos orar para que Deus então nos oriente de como vamos aplicar esse valor, porque esse recurso não é nosso. O recurso que Deus nos dá é para aplicar no reino de Deus. Amém? Então vamos fazer isso. Lá o café missionário,
Eu sei que algumas pessoas não têm condições, não é obrigatório pagar o café. 50 cêntimos, eu não tenho, não vou tomar o café. Não é isso. Mas há pessoas, por exemplo, que põem lá, não, eu vou dar 10 euros de oferta porque é para missões. Faz isso, é para missões. Hoje nós recebemos o bolo, né? A mãe do Lucas fez um bolo lá, e aí a gente vê lá que, olha, foi doação, bênção mesmo, porque através disso, mais dinheiro para missões. Então, se você quiser trazer um bolo na semana que vem, aí vem o desafio, né? Se você quiser trazer um bolo para ofertar, para que o bolo com cafezinho possa ser para missões, traz. Porque nesse momento do intervalo, gente, entre a escola bíblica e o culto, dá uma fome. É uma fome espiritual, né? E Deus nos dá fome para poder tomar o café, para comer o bolinho e levantarmos esses recursos também para missões. Então vamos ofertar com amor e com gratidão no coração. Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a ti. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos
sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Amém? E nós vemos também a fidelidade do nosso Deus para connosco através das nossas crianças. Eu vou chamar até aqui à frente todas as crianças até aos 9 anos e que elas vão ter agora a oportunidade de poder ouvir a palavra de Deus de uma forma bem especial e muito preparada, que dá trabalho, gente, ok? Dá trabalho preparar as lições, dá trabalho os professores estudarem as lições e dá trabalho dar as lições. Então, é um ministério na nossa igreja que requer muita gente, muito trabalho e tem sido um privilégio ver. Assim, eu não estou, posso estar aqui também, eu não tenho nada, tá? Parece que abriu aqui uma clareira à minha frente. E portanto tem sido muito bom podermos estar com estas crianças. E nós hoje temos a Priscila e a Lili com o grupo mais velho, mais novos, e temos o Hugo e a Priscila com os mais velhos. Então eu vou pedir aqui, Hugo, podes orar para nós e agradecer a Deus este dia e estas crianças. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, obrigado por esse culto, Senhor, obrigado, Senhor, por essas crianças aqui, Pai. Louvamos o Seu nome, Senhor, por ver, Senhor, que o Senhor cada vez mais traz famílias, Senhor, e traz crianças, Senhor, a esta comunidade, Senhor. E obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos, Senhor, de conduzi-la, Senhor, de fazer um pouquinho, Senhor, para tentar, Senhor, guiá-la, Senhor, no Seu caminho, Senhor. Que a sementinha, Senhor, da Sua palavra possa crescer, Senhor, no coração de cada uma delas, Senhor, que elas possam, Senhor, crescer, Senhor, em graça, Senhor, e ser luz nessa nação, nessa comunidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu lhe oro, Pai. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em teu nome vou chamar, pra lá das ondas vou olhar, Se a se a maré maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu. Tu és meu.
onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas, onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar em tua presença. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas, até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar em tua presença. O teu nome eu vou clamar, pra lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Cantar novamente este refrão. Pelo teu nome eu vou clamar, além das ondas eu vou olhar, e se a maré abalar, em ti eu vou ficar. Quem não conhece esta história, vamos deixar de viver a contar a história e vamos passar a viver a história. Pelo teu nome eu vou clamar, para lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar nesse momento. E vamos, nesse momento, ouvir a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar o pastor João Marcos Soares. Pastor João Marcos é um amigo e, além dessa amizade que tem já alguns aninhos, né? Não vamos dizer quantos, mas também tem exercido uma função muito importante há alguns anos, já vão aí por quantos anos? 15 anos e meio já, como o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, e é uma honra recebê-lo aqui. A gente já teve várias vezes, né? Vai, não vem, não conseguiu, vem. Dessa vez, tá cá. E pronto, é bom recebê-lo e ouvir a palavra de Deus. Tem muitas experiências, histórias e coisas maravilhosas. E também é bom ver, né, o que Deus tem feito, que estamos aqui para servir ao Senhor e somarmos forças para sermos uma agência do reino de Deus. Quero pedir ao pastor Calixto, por favor, vem cá, pastor. Ele tem sido também alguém muito importante, muitos já o conhecem, não é? Esteve algumas vezes conosco lá no outro espaço, veio hoje também, aproveitando, né, conhecer também esse novo espaço. Vamos pedir ao pastor Calixto que ore ao Senhor, também entregando a vida do pastor João Marcos nesse momento nas mãos do Senhor.
Nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na tua casa, como o nosso coração já foi abençoado e tocado com tudo o que vimos e ouvimos até aqui. Recebe toda a honra e toda a glória. E nesta hora, colocamos no teu altar a vida do teu servo, pastor João Marcos Soares Barreto, pedindo que tu uses, Senhor, para falar ainda mais ao nosso coração. Agradecemos pela vida do teu servo, da sua família e o seu ministério. E abençoa o trabalho, o ministério de toda a equipa pastoral da igreja local. Que o Senhor continue trazendo bênçãos para eles, para que eles possam colher muito fruto. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, agradeço ao amigo pastor João Luiz Melo de a confiança de me deixar falar aqui, mas agradeço principalmente a oportunidade de conhecer você, de estar cultuando junto com você. E eu vou falar uma coisa que talvez não te agrade no primeiro momento, mas a minha intenção não é te desagradar. Então eu peço que você não feche os seus ouvidos depois que eu falar o que eu vou falar, porque eu vou explicar. Eu quero dizer que você é uma pessoa muito privilegiada. E eu sou uma pessoa muito privilegiada. Não é porque eu vou falar ou estou a falar, e não é porque você está a me ouvir. Deixe-me explicar. Creio que 8 anos nós fomos a uma viagem no Oriente Médio, 7 ou 8 anos. E naquela viagem, um grupo pequeno de pastores, eu creio que talvez o pastor já tenha contado essa história, mas eu ouvi certa vez que se você ouve uma música 2, 3, 10, 20 vezes, você pode ouvir uma história de novo. E nós fomos visitar pessoas da igreja sofredora no Oriente Médio. E a primeira visita que nós fizemos, eu não posso falar aqui o nome do país, dos países, nem o nome das pessoas, foi a um homem que vivia numa casa simples, mas a história daquele homem era a seguinte: ele nasceu no país mais pobre do Oriente Médio, vamos chamá-lo de país A. Emigrou para o país mais rico do Oriente Médio, tirando Israel. O país em que ele nasceu, 99% muçulmano, segundo o país que ele também estava, traços de presença cristã apenas. E naquele segundo país ele enriqueceu. Ele se tornou professor universitário, tinha uma rede de comércio, e um dia, ele lendo o Corão, ele encontrou um versículo que diz que Isa, que é Jesus em árabe, seria glorificado. E ele foi fazer a pergunta, então, ao sacerdote lá na mesquita. E o sacerdote mandou que o segurassem e bateu com a barra de ferro na cabeça dele. E ele, quando voltou a si, estava na cadeia, havia sofrido vários pontos na cabeça. E descobriu que os seus bens haviam sido confiscados, o seu título acadêmico tinha sido cassado, o seu emprego tinha sido tirado, e ele havia sido condenado a ser expulso do país, mas antes ele deveria receber 300 chibatadas. Só que ninguém sobrevive a 300 chibatadas, então a lei prevê que sejam 50 por vez. Ele recebeu as 50 primeiras, esperaram que as suas costas curassem, mais 50, então, e assim foi por 6 vezes, até que ele recebesse as 300 chibatadas.
e ele fosse expulso, tivesse que voltar para o país A. Sua esposa e suas 3 filhas ficaram no país B. Como o país A é muito pobre, ele foi para um país em que há uma certa liberdade religiosa, ali também no Oriente Médio. E ali, para encurtar muita história, ele se converteu. E ele voltou, então, desse país C para o país B, onde estava sua esposa, as suas filhas. E voltou porque estava convicto de que precisava apresentar o Evangelho a elas. Mas ele evangelizou mais pessoas e ganhou 35 pessoas para Jesus e batizou 16 delas. Foi de novo preso, de novo 300 chibatadas. E agora ele vivia nesse país que visitamos, país D, onde ele tem um visto que lhe permite viver, mas não trabalhar. Vivia então da bondade de pessoas e de oportunidades de trabalho de forma ilegal. Dedica o tempo livre a ler a sua Bíblia e procurar oportunidades para compartilhar sobre o Evangelho, muito embora corra risco de vida com isso. Todos nós estávamos emocionados ali, foi um momento de grande emoção para nós. Mas eu tinha preparado 2 perguntas para todas as pessoas que eu entrevistaria naquela viagem. E a primeira pergunta que eu tinha e que fiz àquele homem foi: se Deus lhe aparecesse e perguntasse o que você quer, peça que eu vou te atender, o que você pediria a Deus? E fiz questão que o intérprete me repetisse nas suas palavras em português, primeiramente, a minha pergunta para ter certeza que seria bem interpretado. E tendo certeza, então, eu falei, faça essa pergunta a ele. A resposta daquele homem foi, sem nem pensar, ele disse: nada, eu tenho tudo que preciso, eu tenho Jesus Cristo. Os pastores caíram no choro, os demais eu tive que segurar porque eu tinha a próxima pergunta. Sim, todos. Eu só não chorei porque eu tinha a segunda pergunta para fazer. E aí a segunda pergunta foi: o que você acha da possibilidade de viver num país em que há liberdade? Você pode escolher o que crer, ou até não crer. Você, tendo conhecido a Jesus Cristo, reconhecido como Senhor da sua vida, ninguém pode tomar nenhuma medida legal contra você. Ninguém pode te perseguir. Você pode andar com a sua Bíblia. Você pode falar livremente de Jesus para as pessoas. Você pode se reunir e cultuar em público. O que você acha de viver num lugar como esse? E a resposta dele foi: isto seria o céu para mim. Como ele, milhares de cristãos nunca terão o que nós acabamos de ter aqui. Uma oportunidade de celebrar a Deus em público. De cantar. De orar. De exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos ou não somos privilegiados? Somos muito privilegiados. Muitas vezes nós não damos valor, não apreciamos o quanto nós temos, pensamos só nas dificuldades. Graças a Deus temos essas dificuldades, porque elas nos aproximam mais de Deus. Nos fazem valorizar mais algumas coisas, mas precisamos também lembrar do que nós temos, não de adversidades, mas de facilidades, e celebrar, porque isso é graça de Deus.
Pensando nisso e pensando que vocês são uma igreja que está em formação, aliás, toda igreja, na verdade, está em formação, eu pensei que deveríamos meditar esta manhã sobre uma das igrejas às quais Jesus Cristo escreveu, e são relatadas essas cartas no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. 7 e seguintes. Diz assim o texto bíblico: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu vou falar talvez seja um pouco estranho, mas muita gente pensa que o modelo correto de igreja é a igreja primitiva, lá em Jerusalém. Eu discordo. Se eu fosse escolher um modelo, eu procuraria Antioquia. Para mim, ela é mais claramente bíblica em relação a Jerusalém. Um outro dia a gente pode conversar um pouco sobre isso. Pode perguntar para o seu pastor, que ele com certeza deve ter uma opinião mais ou menos parecida. Se não tiver, ele pelo menos vai conseguir falar sobre isso. Mas eu acho que ainda melhor como modelo são as igrejas apontadas aqui em Apocalipse. São 7 igrejas, 5 delas são reprovadas. Só 2 são aprovadas, sendo que uma ainda tem que passar por uma espécie, eu não sei como se fala aqui, de recuperação ou de aperfeiçoamento. Mas essa está pronta. Essa está pronta. Pensando nisso, eu creio que podemos encontrar nesse texto algumas qualidades de uma igreja que é referência para Jesus Cristo. O modelo de Jesus Cristo. Quais são essas qualidades? A primeira delas eu encontro no nome da igreja. Filadélfia. Lugar onde as pessoas se amam como irmãos. O amor de irmãos. A comunhão. Eu me lembro que na faculdade teológica um professor disse: há algumas igrejas que se você cercar, você pode transformar num presídio ou num hospício. Vai depender de quem você colocar do lado de dentro, médicos ou guardas. E aquilo me chocou. Mas não deixa de ser verdade que muitas vezes as igrejas adoecem as pessoas, normalmente porque não vivemos o amor de irmãos. Falamos em amar a Deus, mas esquecemos que para amar a Deus é necessário, segundo o próprio Jesus Cristo, amar a quem vemos, amar ao próximo, amar os nossos irmãos. A ordem é amar aos nossos inimigos, mas na maior parte das vezes nem amamos o suficiente aos nossos semelhantes, aos que parecem conosco.
Este é um valor, é uma qualidade que precisamos desenvolver, precisamos buscar. Amor não é algo que nasça pronto. Não é algo que aparece. É algo que se cultiva, algo que se busca. Para se cultivar é necessário plantar, regar, colher e voltar a repetir o processo e aperfeiçoar. Fico feliz em ver que essa é uma igreja que trabalha este valor, esta qualidade. Nunca percam isto. Mas eu preciso dizer a você que este amor, ele não pode ser limitado a esta circunscrição, a esta localidade, ou sequer a esta situação. Porque vocês, embora sejam um corpo, vocês são parte de um corpo ainda maior, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E o que acontece quando uma parte do corpo sofre e o restante do corpo não percebe? Significa não que aquela parte está doente, mas significa que o corpo todo está doente. Por isso é muito importante que a igreja esteja aberta a conhecer a realidade daquilo que nós chamamos de igreja perseguida, em alguns casos da igreja sofredora. Porque quando você conhece a realidade de outros lugares do mundo, você tem a experiência de vida aumentada, você cresce, percebendo e valorizando o que você tem e tomando medidas para evitar perder o que você tem. Repare que no final do texto ele diz: cuidado para não perder o que você tem. Normalmente perdemos o amor pelos irmãos quando nós nos fechamos em nós mesmos. O amor não é uma força centrípeta. Não. O amor nos leva a ampliar, não a diminuir. Não a nos fecharmos, mas a ampliarmos a nossa ação. Por isso, uma igreja que de fato ama, produz missões. Se importa com os outros. Se importa com a necessidade dos outros. Porque reconhece que os outros também são filhos de Deus, no mínimo no potencial. O ano de 2020 foi o ano mais difícil da história da Junta de Missões Mundiais. Não sei se você sabe, então deixa eu explicar para você. A Junta de Missões Mundiais é uma organização dos batistas do Brasil, criada há 117 anos para alcançar o mundo. Os caras eram loucos. Meia dúzia, é forma de dizer, 80 pessoas mais ou menos, resolveram ganhar o Brasil para Cristo e o mundo para Cristo. Há 117 anos. Pense assim, praticamente nada do que você está vendo aqui existia. E eles resolveram sonhar com isso. E hoje nós estamos em 87 países, até o final do ano estaremos em 90, com 2.000 missionários. Recebendo as ofertas em real e pagando em dólar e euro. E aí o presidente do Brasil abre a boca, fala uma bobagem e a nossa moeda perde 5% de valor em uma semana. Graças a Deus ele fica quieto e começa a recuperar o valor. Estou orando para ele ficar mudo. Eram poucos e resolveram alcançar o mundo. Porque amaram as pessoas que nem conheciam, só sabiam que existiam.
E isso produz consequências fantásticas. Mas o ano de 2020 foi o mais difícil da história porque a gente teve uma queda de arrecadação de 80% de uma semana para outra. E foi um tempo muito difícil da pandemia, foi para todo mundo muito difícil, para nós foi terrível. E eu confesso a vocês que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, que eu mais me desgastei. E eu estava pedindo a Deus assim, Deus me dá força para chegar no final do ano, para virar esse ano. Não muda nada, né? Mas pelo menos a gente deixou um ano para trás, parece que as coisas vão mudar. E aí chegou o Natal, momento de celebração, todo mundo isolado. Eu fiz a celebração da minha família por Zoom, né? Pelo Zoom, por aquele aplicativo. E aí chega a notícia de que um missionário nosso, indiano, tinha sido preso. Esse homem, vou chamá-lo de NC, ele estava a plantar 5 igrejas, né, uma igreja em cada vila. E durante a celebração do Natal, muito obrigado, significa que eu posso falar mais meia hora, né? Então para, né? Aquele homem, durante a celebração do Natal, foi espancado por um grupo de indianos que fazem parte de um partido que diz que só podem ter hindus na Índia. E que disseram há uns 10 anos que até 2023 não haveria mais cristãos na Índia. Já estamos em 2024 e a gente não para de crescer, graças a Deus. Mas aquela região praticamente não tem cristãos. E ele estava a plantar 5 igrejas, e ele foi espancado na rua. E a primeira coisa que a gente faz quando tem uma notícia dessa é orar e já soltar tudo aquilo que está preparado em termos de protocolo de segurança, acionamos direitos humanos, tudo que você puder imaginar a gente faz. E nós fizemos. E a polícia chegou naquele local e levou aquele homem preso. Não os que o agrediram, mas a ele. E eu pensei, quando eu soube lá no Brasil, bem, agora ele está preso, vai demorar um pouco, mas nós vamos tirá-lo em até uma semana, a nossa experiência é essa. E ele vai estar em segurança. Só que aquele grupo levou uma multidão para a porta da delegacia e começou a ameaçar invadir a delegacia. Então, para acalmar, para aplacar a fúria da multidão, a polícia o colocou do lado de fora e a própria polícia o surrou na frente das pessoas. Bem, nessa hora, não tem nada que você possa fazer. É cair de joelhos e orar mais. Eu nunca passei uma situação tão aflitiva na minha vida. Eu lembro que eu fiz uma coisa que eu não recomendo ninguém que faça, mas eu briguei com Deus. Eu disse, Deus, o Senhor tem que tirar esse homem em 3 dias. Não, em 2 dias o Senhor tem que tirar esse homem de lá. Eu acho que Deus riu de mim, né? Pensa que pode mandar em mim? Eu não sou tão maduro quanto você pode imaginar. Oito horas e meia de diferença de fuso para o Brasil. Deu meio-dia no Brasil, falei, bem, agora a situação acalmou. Na Índia, não sei quantos conhecem a Índia, mas a Índia, a maior parte dos lugares públicos fecha as portas durante a noite, porque senão as pessoas entram para dormir. Porque elas não têm onde dormir, então elas entram e vão dormir ali. É muito comum as pessoas dormirem no chão das rodoviárias, principalmente lá não tem tanta rodoviária, das estações de trem. Não sei como é, estações de comboio, né? Então, eles fecham a delegacia, porque senão as pessoas vão entrar e vão dormir no chão da delegacia. Eu sabia disso, falei, bem, está lá sozinho agora. E aí, passado umas 2 horas depois, eu falei, bem, agora tem menos risco, as pessoas devem ter voltado para suas casas, ou vão deitar na rua e vão dormir. Passadas umas 2 horas, chega um recado lá da Índia dizendo,
pastor NC, que é como nós o chamamos, eu não posso dar o nome dele, foi solto. Falei, o quê? Foi solto. Falei, conseguimos um habeas corpus? Nada, pastor. Direitos humanos fez alguma coisa? Nada, pastor. Falei, o que aconteceu? Pastor, não sei, só sei que ele foi solto. Você tem certeza? Eu falei, tem, pastor, eu falei com ele. Sabe aquela história de Atos, que a igreja ora, e quando Pedro aparece, ninguém acredita? Eu nunca mais critico aquele pessoal. Eu estava igual. Demorei também a acreditar. Porque eu tinha dado um prazo de 2 dias para Deus. E ele, em 2 horas depois, ele resolveu. E aí, irmãos, nós temos outro protocolo. Uma hora dessa, você tira a pessoa do estado, leva para outro lugar, às vezes tira do país e vai cuidar dessa pessoa, vai cuidar da família dela. E aí deu uma semana, chega um recado, ó, a LNC está aqui impaciente, falou que vai voltar. Eu falei, vai voltar para onde? Vai voltar lá para a cidade dele. Eu falei, mas vai ficar quieto na cidade dele pelo menos mais um mês? Ele falou, não, falou que semana que vem ele já está lá nas vilas de novo. Eu falei, você jogou duro com ele, você mostrou a realidade para ele. E o Fábio, nosso coordenador, disse, sim, pastor, eu falei para ele que vão matá-lo se ele fizer isso. E a resposta dele foi, se eu for e eles me matarem, eu vou encontrar Jesus. Mas se eu não for e não falar a eles, eles nunca vão ter a chance de encontrá-lo. Isso é amar. A primeira característica de uma igreja aprovada por Jesus Cristo, sonhada por Jesus Cristo, é o amor dos irmãos. Alguém que vive o amor. Mas não é só isso. O texto continua dizendo, eis o que diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Com essas tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. É uma igreja que tem uma comunicação direta com Deus. Como assim, pastor? Tem igreja que não tem comunicação direta? Tem igreja que tem apóstolo, tem vice-deus, tem tudo que você imaginar. Quem manda é o pastor. Quem manda é o tesoureiro. Quem manda é o que a cultura diz. Há alguns anos, um pastor, ele já é falecido, então não posso citá-lo, você não vai ter como confirmar, então não vou nem contar o nome dele, mas ele pastoreava uma igreja grande lá no Brasil, e a esposa dele não era das pessoas mais fáceis de se lidar, e muito dura às vezes com as pessoas. E uma mulher disse para ele, pastor, aqui no ministério de oração nós chegamos à conclusão que Deus está dizendo para o senhor se divorciar da sua esposa. Tem cada coisa que olha. E ele disse, irmã, como é que pode ser isso se a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio? É a Bíblia quem diz isso. É para pastor, outra coisa que Deus nos disse é para o irmão ler menos a Bíblia e orar mais. Parece piada. E né? Só que é uma piada verdadeira. Essa não é uma comunicação que vem de Deus. Tem pessoas que se arrogam ao direito de dizer que Deus falou e que devemos então obedecê-las. Mas o texto diz, coloquei uma porta que ninguém pode fechar. Eu abri. Eu abri. E esta é uma das qualidades que nós precisamos buscar. Nunca fecharmos a porta para o que Deus está a fazer. Nunca buscarmos outra comunicação a não ser aquela que venha de Deus. Porque, infelizmente, há muitas tentações de fechar esta porta. E vou dizer a razão. É que a comunicação com Deus nem sempre é agradável. Porque Deus é santo e verdadeiro, diz o texto. E quando você vê a Deus, a manifestação da sua santidade muda você. Isaías, é muito claro.
Quando você vê a verdade, você vê a vida de mentira que você vive. E você é chamado a mudar. Você é chamado a ser modificado. Por isso que crescer espiritualmente é tão difícil. Correndo o risco de ter o mesmo pastor identificado, mas o mesmo pastor que aconteceu essa primeira história, ele também não era muito fácil. Numa das igrejas em que ele estava, que ele pastoreou, uma pessoa ele disse: pastor, o que eu tenho, o que o Senhor tem de vida, eu tenho de vida cristã. E aquele pastor respondeu: não, o irmão nunca passou do 2º ano da sua vida cristã. O irmão foi reprovado todas as vezes. Se a comunicação para, a vida também para. Bonhoeffer, teólogo alemão, dizia que quando Deus chama alguém, Ele chama esse alguém para sofrer. Pastor, isso é catolicismo? Não. Não é um sofrimento desesperador. É um sofrimento no sentido de que quando você cresce, você sofre. Mas você nunca quis deixar de crescer só por causa do sofrimento. Porque existem coisas que nos fazem suplantar este sofrimento do crescimento. A comunicação precisa ser mantida aberta. Eu nunca participei diretamente da plantação de uma igreja, participei da abertura de congregações, mas nunca participei desse processo como um todo. Mas já participei de revitalização. A igreja que eu pastoreei em São Paulo foi um caso de revitalização. E foi muito interessante que quando a igreja começou a crescer, algumas pessoas começaram a reclamar que o pastor, no caso eu, não tinha mais tempo para elas. Porque agora não eram mais 60 pessoas, eram 200. Então uma reclamou: o senhor não vai mais nos aniversários? Eu disse: se eu for aniversário de todo mundo da igreja, incluindo os filhos, eu não faço mais nada na vida. Porque você imagina, 200 membros, cada um com pelo menos mais uma pessoa na família, já deu o ano. E numa cidade como São Paulo, onde você demora no mínimo 1 hora para chegar na casa de alguém, as dores do crescimento vêm e a gente precisa entender que Deus está nos chamando para algo maior. Precisamos ter sempre isso claro, qual foi a ordem que Deus deu a esta igreja. Vocês têm um nome interessante, Igreja Batista Local. Eu diria que vocês podem aperfeiçoar este nome. Igreja Batista Local em todo o mundo, alguma coisa desse sentido. Vocês podem ter um plano para isso. Porque toda igreja batista realmente deve ser assim, local. Trabalhar o seu local, mas como disse o pastor, local tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não percam isso. Manter a porta aberta. A comunicação. Nós temos muitos missionários e eu queria contar só a história de um casal. Ela médica, ele professor universitário. Fazia um trabalho fantástico. Não posso falar o nome do país também, na África. Lá é livre, mas se eu falar o nome do país, vão acabar descobrindo. O ministério deles voando baixo, indo muito bem. Não sei se a expressão voando baixo faz sentido, aqui no Brasil faz. Indo muito bem. Só que Deus mostra para nós da liderança que está na hora de desafiar aquele casal a mudar de lugar. E chegamos para eles e dizemos: olha, vocês precisam mudar para um país fechado na Ásia. E aquele casal ora,
e deixa tudo e vai para aquele país fechado na Ásia. E o resultado é que eles chegam lá, ela não pode ser médica no país. E ele chega numa época em que a gente não tem recursos para investir mais. É só o sustento. E parece que a decisão foi errada, que Deus não falou. Não falou à liderança e não falou a eles, porque todos acreditamos. Todos havíamos acreditado. Mas quando Deus fala, a porta se abre e ninguém pode fechar. E aquele casal se reinventou ministerialmente. E o resultado é que aquele país fechado é hoje o que mais tem número de batismos no mundo, no nosso trabalho. 5 anos depois. Não há uma semana que ele não me mande um informe falando de conversões e batismos. Ficaria aqui horas falando sobre situações como essa, mas quando Deus fala, as coisas acontecem. Nunca deixe fechar a porta, porque você vai perder a bênção de ver coisas de Deus acontecendo. Esse texto fala muitas coisas, mas eu vou terminar e falar apenas mais uma. Mas eu me lembro a primeira vez que preguei nesse texto, eu ainda era seminarista. E eu fui fazer aquilo que se chama exegese, estudar o texto. E, embora já tivesse lido a Bíblia mais de 10 vezes àquela altura, me choquei com algo. Porque ao ler o texto, eu cheguei aqui e diz assim, ainda no versículo 8, conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força ou pouco poder. A tradução que eu usava era pouco poder. Eu falei, pera um pouquinho, essa igreja é amada por Jesus, porque ele diz, para que todos saibam que eu te amo. É a única vez que aparece a expressão na Bíblia, eu te amo. É Jesus falando para essa igreja. E ele diz, eu sei que tens pouco poder, pouca força. Eu falei, peraí um pouquinho. Isso é contra tudo que eu penso. Para mim, Deus ama a igreja poderosa. Deus quer que façamos sinais e prodígios. Eu falei, deve estar errado, vou olhar lá no grego. Não, é isso mesmo, pouco poder mesmo. Você não faz sinais nem prodígios, mas eu te amo. Sei que tens pouca força. Eu já vi todas as suas obras. Mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Fidelidade. Fidelidade é mercadoria escassa. Há um tempo agora, há 6 meses mais ou menos no Brasil, 2 influencers casaram-se. 2 pessoas muito conhecidas na mídia se casaram. Muito ricos. E para mostrar o seu amor, eles casaram com, não sei como se fala aqui, mas no Brasil é comunhão universal de bens. Significa que os 2 são donos de tudo que os 2 têm. Agora, em 6 meses, eles estão a separar-se. E as pessoas estão dizendo que uma dessas pessoas deu golpe na outra porque a outra é 10 vezes mais rica. E a alegação é infidelidade. A fidelidade é um negócio tão valioso que empresas
de fidelidade, no sentido de cartão de crédito, esse tipo de coisa, valem bilhões. Mas de fato é que fidelidade é algo que você não encontra muito hoje em dia. Mas fidelidade é fundamental. Porque fidelidade é uma forma de amor. De fato, os gregos usavam várias palavras para amor. E das 4 mais famosas, uma não é muito lembrada. Normalmente nós lembramos de eros, philos e ágape. Mas existe uma 4ª palavra bastante presente na antiguidade chamada storgos, fidelidade. Expressa de uma forma mais fácil na fidelidade do cachorro para o seu dono. Haja o que houver, ele sempre está pronto a te receber. E fidelidade é algo que Deus valoriza. Valorizou, quando você olha na história de José, por exemplo, ele valoriza a fidelidade dele. E ele vai valorizando. E lá, na visão de Apocalipse capítulo 7, haverá, diante de uma nuvem de testemunhas, haverá pessoas que serão exaltadas na presença do Cordeiro, que estarão em pé, porque na presença do Cordeiro está todo mundo de joelho. E o Cordeiro está em pé. Essa é a ideia. E ele se aproxima daquelas pessoas. E são as pessoas que são as que se mantiveram fiéis no meio da perseguição. Mais cedo ouvi o pastor João falar sobre termos vergonha, às vezes, de falarmos que somos cristãos. Pensamos que podemos ser confundidos com um tipo de cristãos que, na sua forma de agir, negam a Jesus Cristo. A verdade é que não temos escolha. Seremos sempre avaliados. O que nos interessa é a aprovação de quem pode nos reprovar eternamente. Aquele que, segundo a palavra de Deus, pode matar a nossa alma no inferno. Seja lá o que isso signifique. Mas fidelidade não é só a Deus. Quando você tem algo em relação a Deus, você sempre vai ser chamado a fazer isso em relação ao seu próximo. Se você quer ser santo em relação a Deus, você tem que ser santo em relação a você mesmo e santo em relação aos outros. Se você quer ser fiel a Deus, você tem que ser fiel a si mesmo e fiel aos outros. Uma igreja é fiel na medida em que ela se mantém fiel à palavra de Deus, mas também quando se mantém fiel aos seus propósitos, quando se mantém fiel a seu pastor, e o seu pastor se mantém fiel a ela. Mas principalmente quando se mantém fiel ao seu propósito, lembrando que igreja, eclesia, é chamado para fora. É chamado para alcançar pessoas. Alguém falou, igreja vira clube, né? Perfeito. Esse é um dos maiores defeitos que existem. Há algumas décadas, uma igreja em Curitiba tomou uma decisão. Nunca passaria de determinado número de membros. Não estava interessado em crescer. Bem, essa igreja acabou de ser encampada por uma outra igreja porque ela acabou. Porque ela perdeu a fidelidade. Porque perdeu a finalidade.
Normalmente somos infiéis quando não percebemos a finalidade. Mas quando a fidelidade existe, quando a finalidade é clara, a fidelidade se torna razoável, se torna o correto a fazer. Completamos 10 anos agora daquela cena trágica, horrenda, daquelas pessoas vestidas com macacões laranja, sendo degoladas à beira do Mediterrâneo. Cristãos egípcios sendo degolados, mas que murmuravam algumas coisas, sussurravam algumas coisas. É interessante, eu pedi para um amigo meu, especialista em árabe, traduzir, eu queria ter certeza, ele disse, sim, pastor, eles estão orando. E a oração não é Deus me livra de ser degolado, mas é uma oração de louvor a Deus. Fiéis na finalidade de louvar a Deus até a morte. Esse texto nos fala que ele vem em breve e que aquele que passa por isso vai ser, eu gosto dessa expressão, fincado nos céus. Ele vai ser uma coluna enterrada, firme, porque a sua fidelidade será celebrada eternamente. Eternamente. Somos chamados a ser o que Deus espera para nós. De certa forma, somos o sonho de Jesus, ou a oportunidade de sermos o sonho de Jesus. Uma igreja que vive o amor, que tem uma comunicação direta com o Pai e que vive a fidelidade. Que vocês, Igreja Batista Local, sejam sempre celebrados no céu e na terra. Que cada vez mais vocês queiram ver o reino de Deus implantado na terra e que cada vez mais pessoas se agreguem a vocês. Deus os abençoe. Amém. Amém? Recebemos palavras de encorajamento, desafios, e quando falamos sobre missões, Deus mexe com o nosso coração. Então vamos ficar em pé e vamos cantar esta última canção, adorando ao nosso Deus de todo o nosso coração, a declarar que nós amamos o Senhor. E porque amamos o Senhor é que fazemos o que fazemos, porque amamos o Senhor é que vivemos como vivemos. Que Deus abençoe a vida do pastor João Marcos, sua família, também de toda a equipe, de todos os missionários espalhados em tantos lugares difíceis. E nós cá em Portugal, que temos uma missão árdua pela frente, mas somos encorajados a continuarmos firmes no nome de Jesus. Amém? Vamos lembrar aqui que durante a semana nós teremos os nossos encontros nas casas. Nós chamamos de pequenos grupos porque reunimos em grupos mais pequenos e por isso durante a semana teremos reuniões de terça, quarta e quinta, e aqui então tem as indicações. Você pode também depois entrar aí na aplicação do Enuvis, a aplicação da Local, tem lá as orientações, ou perguntar para alguém que está por aqui, olha, onde eu moro, onde eu vivo mais próximo dessa região, então pergunta também, participa, tem sido um tempo de bênção, um tempo de crescimento, ok? Lembrar também que na segunda-feira nós temos o encontro dos homens no futebol e que tem sido uma estratégia também de relacionamentos. Nós temos ali hoje pelo menos uns 7, 8, mais ou menos, que ainda não tem relacionamento. Mais ou menos 7 ou 8 pessoas que jogam futebol, que ainda não conhecem a Cristo, mas que já estamos a fazer amizade, estamos a desenvolver relacionamentos para que eles também possam conhecer a palavra. Mas se você não joga futebol, és convidado a estar conosco. Porque se eu estou lá e o Dudu, qualquer um pode estar.
Então, tempo bom. Mas o que eu preciso lembrar aqui? Penso que mas aniversários deixamos para o final. Vamos louvar ao Senhor com esta canção, esta última canção, declarar isso. Te amo, Deus. Diz isso. Ama o Senhor, declara esse amor. No final, nós vamos cantar os parabéns, né, para Aninha e para Priscila Tobias. Nessa semana? Nem ela lembrava. Então nós vamos cantar parabéns ao final para Aninha e para Priscila e agradecer a Deus porque a vida delas é preciosa para o Senhor e preciosa para nós. Vamos louvar. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia pelo fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo, Em todo o tempo tu és tão bom. em todo o tempo tu és tão Com todo o fogo que nós bom, temos. com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos terminar cantando outra vez. És fiel em todo o tempo, todo o tempo tu és tão bom, todo o fôlego que eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém?